E aí, bem-vindos a mais um canal Nerd e dessa vez vamos falar de Game of Thrones. A sexta temporada de Game of Thrones acabou há poucas semanas e a sétima temporada vai demorar muito ainda para chegar, ainda mais agora que foi oficializado pela HBO que será lançado mais tarde do que o normal. E o sexto livro, então, não fazemos ideia quando será lançado. Para ajudar a aguentar essa espera, resolvi fazer uma série de vídeos tratando de uma das características mais marcantes da série, aquela que nos espanta e ao mesmo tempo nos fascina, que faz com que fiquemos falando sobre uma determinada cena a semana inteira e que pode mudar de uma hora para outra o rumo da história. Se você chutou que são as mortes, está completamente certo. Separei para vocês as principais mortes que acontecem ao longo da série e nesse primeiro vídeo trarei as mortes da primeira e da segunda temporada. A primeira morte relevante da série e provavelmente a primeira morte de um personagem odiado pelos fãs foi a de Viserys Targaryen no sexto episódio da primeira temporada. Viserys era irmão mais velho de Daenerys, filho do Rei Louco, portanto herdeiro do Trono de Ferro, e era visto pela irmã como meio para realizar seu maior desejo naquele momento, voltar para casa. Viserys entregou Daenerys para se casar com Khal Drogo em troca de seu exército de mais de 40 mil Dothrax, para assim invadir o Westeros e tomar o Trono de Ferro para si. A morte de Viserys propiciou o crescimento de Dany, que enquanto estava acompanhada de seu irmão mais velho, era totalmente submissa, ela ficava sendo ameaçada constantemente por ele, e quando percebeu quanto era amada e respeitada pelos Dothraki, ao contrário de seu irmão, e que ele não teria capacidade de levá-la de volta para Westeros, ela começou a perceber que o único jeito de voltar para casa seria voltar como rainha do Trono de Ferro. Viserys morreu em Vaz Dothraki e por isso não foi morto como uma arma, já que se trata de um lugar sagrado no qual não se pode haver derramamento de sangue. Sua morte foi muito chocante e nela ele conseguiu o que tanto almejava. Enfim, conquistou sua coroa dourada. Dany, tell them. Make them. No, you can't. Just... Dany, please. A crown for a king. Khaleesi? He was no dragon. Fire cannot kill a dragon. A morte de Robert Baratheon foi o que possibilitou o início da guerra pelo Trono de Ferro em Westeros, que estava em paz há mais de 13 anos depois da rebelião de Robert, Ned e Jon Arryn. Caso ele não tivesse morrido, talvez só tivéssemos uma disputa pelo Trono de Ferro depois da vinda de Daenerys de Meereen. Isso se Robert já não tivesse conseguido a morte dela, lembrando que ele estava decidido a matar Dany e Viserys e só desistiu disso quando estava prestes a morrer. A morte do rei Robert foi fruto da conspiração de Cersei que, com a ajuda de seu primo Lancel Lannister, então escudeiro de Robert, executou um plano de manter Robert devidamente abastecido com um forte vinho, o que possibilitou o ataque de um javali que causou um ferimento mortal que ia da virilha ao mamilo e que acabou levando o rei à morte. King Robert Baratheon, murdered by a pig. Give me something for the pain and let me die. Give him milk of the poppy. A morte de Ned Stark foi definitivamente uma das mais chocantes da série e certamente o ponto onde percebemos que Game of Thrones não é uma série como as outras. Nesse momento descobrimos como George R. Martin pode ser cruel conosco. Se Ned não tivesse morrido, iria para a muralha e Robb não seria declarado rei do norte, e provavelmente o norte ainda seria fiel à coroa. Seria apenas uma disputa entre Stannis, Renly e os Lannisters.
Khal Drogo foi morto basicamente por uma bruxa que Daenerys acolheu durante uma invasão do Calazar de Drogo a um vilarejo. Acontece que Drogo sofreu um pequeno corte em uma luta contra outro Dothraki, e Dany fez questão que essa bruxa cuidasse de seu marido, só que ela tinha acabado de ter visto todos que ela amava e cuidava mortos pelos homens de Khal Drogo, e estuprada por 3 deles antes que Daenerys a salvasse. Era de se esperar que ela não fosse lá cuidar tão bem do responsável por toda a desgraça que acontecera na vida dela. A morte de Khal Drogo foi parte fundamental no crescimento de Daenerys. Junto com ele, ela perdeu seu primeiro amor, seu filho, e pela primeira vez estava sozinha. Ela tinha sim seu Calazar e Jorah Mormont com ela, mas pela primeira vez desde que nasceu, ela não estava à sombra de ninguém. Caso Drogo não tivesse morrido, ambos, Khal Drogo e Daenerys, teriam invadido Westeros, e apesar de Robert, quando em vida, tenha se mostrado bastante preocupado com essa possível invasão, imagina que ao final eles perderiam. O único jeito possível deles ganharem seria se tivessem apoio de algumas grandes casas de Westeros. Dorne com certeza apoiaria. Sem a pilha que queimou o corpo de Drogo, os dragões de Dany não teriam saído dos ovos. Renly era o mais novo dos irmãos Baratheon e após a morte de Robert era militarmente falando o que mais tinha chances de herdar o trono do irmão, apesar de Stannis ter mais direito por ser mais velho. Renly, além de ter um bom número de soldados Baratheon, tinha também o apoio da casa Tyrell. Se Renly não tivesse morrido, provavelmente teria vencido Stannis e faria um cerco a Porto Real. A partir daí fica difícil prever o que aconteceria, mas na minha opinião ele tinha tudo para acabar ganhando a guerra e assumir o Trono de Ferro. A morte de Renly foi provavelmente a mais bizarra de toda a série, morto por uma sombra recém-nascida pelo ventre de Melisandre com a forma de Stannis e que foi criada com o único propósito de matá-lo. You'll die for this! No, wait! It wasn't her!